Olá! O objetivo deste vídeo é apresentar a solução da atividade complementar 4. Essa atividade tem como domínio de aplicação uma clínica médica, que inicialmente envolve as entidades médico, paciente, consulta, endereço, cidade. E tem como propósito também resolver as principais associações de classes e as suas multiplicidades. Para cada uma das classes são requisitados então a definição de atributos, conforme diz o enunciado do exercício. É necessário tratar o encapsulamento, conforme também já implementado em outras atividades, e as associações de classe do tipo unidirecional, bidirecional e também composição de classe, associação por composição. Também apresentaremos a definição de enum para este exemplo. O diagrama de classe apresenta melhor como que estão relacionadas as classes desse domínio de aplicação. O centro das atenções é uma consulta médica. Essa consulta, então, ela envolve algumas entidades, como é o caso de consulta ser realizada por um médico, e esse médico pode realizar 0 ou muitas consultas. Uma consulta sempre envolve um paciente. Aqui nós temos uma associação unidirecional, ou seja, a consulta conhece o paciente não necessariamente conhece de suas consultas. Paciente, ele possui, por composição, um endereço, e o endereço estará localizado em uma cidade. Então, são essas relações a serem implementadas, além de que a consulta ainda tem uma prioridade, definida por um enum, que pode ser alta, média ou baixa. Vamos então agora para a implementação deste projeto. Então nós vamos criar um novo projeto que chamaremos de PRJ, atividade, ou melhor, vamos simplificar aqui, ATV complementar 4, cujo domínio de aplicação é uma clínica médica, e nós vamos abordar então conceitos no entorno de associação de classes. O nome do projeto fica meio extenso, mas é mais no sentido mesmo de se localizar depois. O projeto será do tipo Maven, com Java JDK versão 23, você pode escolher qualquer uma, da mais recente, o anterior, não vem ao caso para o que estamos desenvolvendo até o momento. Group ID, Artifact ID, como a gente já vinha fazendo em outras atividades. Vamos confirmar a criação do projeto. O projeto criado, então na pasta src, main e java, a gente vai criar as classes conforme o diagrama. A pergunta talvez seja, olhando para tantas classes no diagrama, já ampliando um pouco os seus conhecimentos, o que antes era feito em uma única classe, agora a gente já vai ver no seu projeto pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, classes e enums, que cada uma delas gerando um arquivo separado no seu projeto. Então vocês já vão ampliando aqui o tamanho do projeto, mas é algo bem natural, no sentido de representar cada entidade envolvida, mas atento às relações entre elas, porque isso que realmente vai dar todo o sentido para a aplicação, a relação existente entre as entidades. Ou seja, uma entidade passa a colaborar com a outra para formar o domínio de aplicação toda, né? Então, muito bem. Eu prefiro optar pelas classes que estão mais às extremidades, que são classes que são utilizadas por outras. É o caso de cidade, que vai ser utilizada por endereço. É o caso de endereço, que vai ser utilizada por paciente. É o caso de médico, que vai ser utilizado por consulta. É o caso da consulta, que vai utilizar de paciente e médico. Talvez consulta vai ser a última classe a ser implementada. Também
temos que dar atenção aos enums. Além deste enum no diagrama, o exercício pede ainda um outro enum, que é o status da consulta. Embora não esteja aparecendo no diagrama de classe, a gente vai seguir o que diz o enunciado e vai fazer a implementação também. Então, a primeira classe que a gente vai criar aqui no nosso projeto vai ser a classe cidade. Então, vamos lá, né, nova classe Java, e vamos chamar de cidade, começando com C maiúsculo, as demais letras em minúsculo, para identificar uma classe, né, seguindo padrões de nomeação aqui na linguagem de programação Java. De acordo com o diagrama, essa classe cidade, ela tem os atributos nome e UF. Né? Então, a gente pode visualizar no diagrama rapidamente, nome e UF sendo privados. Esse menos, né, lembrando, quer dizer que são atributos privados. Então, a gente declara os atributos string nome e o atributo privado UF, string UF. Comumente, a gente faz aqui a implementação dos métodos de acesso, os getter e setters, para acessar, né, esses valores, tanto para ler os atributos quanto para modificar os atributos. Lembrando que os métodos getters servem para obter o valor de atributos, os setters servem para definir valores para os atributos. Então, vou criar getter e setters para nome e UF, ok? E também nós vamos criar aqui um método construtor de classes para esses atributos. Então, nós vamos criar um método construtor com ambos os atributos para iniciar um objeto conhecendo tanto o nome quanto a UF. E também vamos manter aqui, por enquanto, um construtor padrão, né, que eu posso iniciar então um objeto cidade sem necessariamente conhecer o nome UF e definir esses valores através de setters após, né, a criação dos objetos do tipo cidade. Para facilitar, já vamos criar aqui também a implementação de um método toString que vai devolver para a gente o nome e uma UF de uma determinada instância de cidade quando necessário. Então, esses valores podem ser melhor formatados, trabalhados depois. Muito bem, então essa é a classe cidade. A próxima classe que a gente vai implementar vai ser a classe endereço. Então, vamos criar a classe endereço, endereco, né? A classe endereço, de acordo com o diagrama, ela tem uma rua e por associação de classe unidirecional, ela também tem um atributo cidade. Então, embora o atributo não esteja explícito na declaração de endereço, é necessário que a gente faça essa declaração no código, ou seja, transformar essa representação, essa linha contínua com uma seta, isso tem que ser transformado em código. Nós já vamos fazer essa representação. Então vamos lá, na classe endereço nós vamos ter o atributo rua, né, que são atributos diretos da classe endereço. Claro, poderiam ter outros dados como complemento, CEP e tudo mais, mas aqui a gente quer simplificar mesmo para mostrar, né, as regras de associação. E temos também, então, o atributo cidade. Né? Então, cidade é um atributo de classe que faz essa associação, o endereço localizado em uma única cidade. E essa cidade, para a gente fazer a associação, né, então a gente declara desta forma aqui. Então, isso aqui, né, é a associação de classes unidirecional entre endereço e cidade. E quem está determinando, quem implementa, quem declara quem, é essa seta de navegabilidade. Aqui eu estou dizendo que o endereço precisa declarar a cidade,
A cidade não precisa declarar o endereço, porque não tem uma seta, né, direcionando de cidade para endereço. Ou seja, o endereço é que vai conhecer a cidade a qual ela pertence. Então, essa é a implementação para isso. Da mesma forma, a gente vai implementar os getter e setters para ambos os atributos, inclusive para a cidade também, né? Então aqui nós temos uma variável de referência que vai guardar dados de uma cidade relacionada ao endereço, ou seja, o endereço se complementa pela rua e também as informações da cidade. Vamos colocar o método toString para trazer informações da rua e da cidade. Esse toString ele é interessante porque vai trazer os detalhes da rua, que é um atributo direto de endereço, mas também vai trazer os detalhes de uma cidade, que, conforme a gente já implementou antes, traz os atributos nome e UF, que são recuperados, né, pelo toString de cidade. Então, quando o método toString de endereço for utilizado, né, na ocorrência da variável de referência cidade aqui, o método toString de cidade vai ser executado também. Então, esse toString é de endereço e aqui nós vamos complementar com o toString de cidade. Por isso, nós vamos ter as informações rua e os dados da cidade, que é nome e unidade da federação, a UF. No endereço ainda, a gente vai colocar aqui um construtor de classes. Então, o construtor de classes com os dois atributos. Também poderíamos determinar aqui, né, um construtor padrão para instanciar um endereço sem necessariamente conhecer ainda os dados do endereço e isso ser definido posteriormente. Então, assim, temos a classe endereço agora implementada. A nossa próxima implementação será a classe paciente. Essa classe paciente, de acordo com o diagrama, ela terá por composição um endereço. Então, aqui teremos também a forma de como implementar a composição, que é um pouquinho diferente da implementação aqui, no caso da associação simples, né, unidirecional entre endereço e cidade. Então, vamos criar a classe paciente. A classe paciente, ela terá como atributos o nome, o CPF, que são atributos diretos, mas por associação de composição também terá um atributo endereço. Então, vamos colocar o nome do paciente, vamos também definir aqui o CPF do paciente e vamos declarar o atributo endereço deste paciente. A seguir, a gente vai colocar os métodos de acesso, os getter e setters. Uma particularidade é o getter e setter para endereço. Como nós estamos tratando de uma composição, não farei isso nesse momento. Vou colocar somente o nome CPF e logo vou dizer qual o motivo disso. Primeiramente, que endereço é uma associação por composição. Se é uma associação por composição, o endereço ele deve ser criado ao instanciar um paciente. Então, teoricamente, uma das possibilidades seria fazer essa instanciação diretamente ao criar, né, o objeto já
instanciar um endereço. Ou seja, o paciente ele passa a existir, logo ele já terá um endereço também. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é iniciar esse endereço pelo construtor de classe de paciente. Então, neste caso, a gente faria o seguinte: vamos colocar aqui um construtor. Se a gente tiver um construtor padrão, por exemplo, que não define nenhum atributo, valor para nenhum dos atributos, no mínimo o endereço deve ser instanciado exatamente nesse momento. Devemos iniciar ele pelo menos nesse momento. A outra possibilidade é usar de construtores parametrizados e definir os dados, então, propriamente de cada um dos atributos do paciente e também em relação ao endereço. Mas que dados seriam esses, né? Primeiramente, se eu utilizar de recursos automatizados aqui, se eu fazer desta forma aqui, né, como a gente vinha fazendo, esta não é uma maneira correta de iniciar uma composição. Nesse caso aqui, eu estou passando uma variável de referência já existente, ou seja, eu estaria criando ela em uma outra classe e passando, né, este objeto para o endereço do paciente. Só que a composição, ela não é assim que ela deve ser realizada. No conceito de composição, nós temos o todo parte. As partes são partes integrantes do todo. Isto é, se o todo for eliminado, as suas partes também serão. Se eu faço desta maneira, como estou mostrando neste momento para vocês, eu não tenho como fazer isso, porque essa instância de endereço poderá continuar existindo em outras situações e não estaria nada, né, firmemente relacionado com o paciente, ou seja, não estaria assim representando a composição. Então, esta não é uma forma correta de passar o endereço. Vocês precisam entender que o endereço ele precisa ser instanciado, né, pela composição, ele precisa ser instanciado juntamente, né, ao ser instanciado um paciente. Né? Não tenho como fazer isso de outra maneira. Sim, mas e se eu desejasse passar os dados do endereço, como por exemplo a rua e a cidade, e ao invés de iniciar um endereço vazio aqui, desconhecido, já iniciar com os dados conhecidos? Como que a gente faria isso? Então, primeiramente eu teria que receber cada uma das informações de endereço separadamente aqui, sendo a rua e a cidade, né? Que é o que os atributos esperados, né, para construir um endereço quando eu conheço os dados desse endereço. Então, eu tenho esses dois parâmetros aqui, a rua e a cidade. A outra forma é aquela que eu não conheço os dados ainda e que eu vou informar depois. Mas se eu já desejo iniciar um objeto com dados conhecidos, então, usando da composição do paciente com endereço, eu vou ter que informar o nome, o CPF e os dados do endereço, cada um separadinho aqui, ou seja, a rua e a cidade, né, que reside esse paciente. Com isso, agora, para não construir um endereço com dados desconhecidos, eu posso usar dos parâmetros, né, para iniciar também o endereço vinculado diretamente a esse paciente, ou seja, usando dos parâmetros rua e cidade para criar um novo endereço. Então, com isso, essa variável de instância está intimamente ligada ao paciente, formando aí a composição. Agora vamos retomar o início quando falei de não colocar getter e setter para endereço. Isso porque você poderia cair, né, num vício de criar getter e setter para todos os atributos. Mas vamos lembrar que getter e setters excessivos, né, em excesso, pode quebrar regras de negócio. É o caso desse set endereço, pois ele está aqui aguardando uma variável de instância que estará sendo definida fora do contexto de paciente. Ou seja,
eu posso estar quebrando uma regra de composição. Enfim, este endereço estaria sendo criado com uma instância já conhecida e que não faz parte direta, né, de um paciente. Ou seja, o conceito de composição estaria sendo quebrado neste momento. Então, esse método set, ele não é apropriado aqui. O método get, tudo bem, para mim poder conhecer, né, os dados do endereço de um determinado paciente. Até aí, tudo ok. E por fim, a gente então implementa o toString desta classe para a gente obter os dados. Aí tudo bem, podemos usar de todos os atributos, nome, CPF e endereço. Então, ao usarmos nome e CPF de toString, a gente vai estar trazendo os dados do paciente. Quando definimos endereço, somente a variável de referência, lembrando, esse daqui vai executar o toString de endereço, que vai me dar a rua e o toString de endereço que dá a rua e a cidade. Esse cidade chama o toString de cidade, que me dá o nome e a unidade da federação da cidade. Então tem os dados completos a partir da chamada de um simples toString. E a próxima classe que nós vamos implementar, de acordo aqui com o diagrama, vai ser a classe médico. Nós vamos deixar a classe consulta por último, porque ela reúne todos esses dados aqui de maior relevância. Então, primeiramente, como eu falei antes, fazer as classes das extremidades. Então, vamos para a classe médico, que tem nome, CPF, especialidade e CRM. E também tem uma relação bidirecional com consultas, ou seja, o médico pode realizar 0 ou muitas consultas. Então, essa implementação vai ser dada da seguinte maneira. Vamos criar a nova classe. Essa classe vamos chamar de médico. A classe médico com os atributos nome, CPF, especialidade e CRM. Então, vamos criar a classe médico com esses atributos. A especialidade aqui também. O CRM do médico. E a gente faz agora a composição. A composição, nós temos que analisar aqui a multiplicidade, é um para muitos. Então, se é uma multiplicidade 1 para muitos, a gente tem que ter em mente de que para implementar aqui, para guardar em médico várias consultas, eu não posso simplesmente, né, declarar aqui um atributo simples como a gente vinha fazendo, né? Por exemplo, médico com consulta, né? Então isso aqui, embora seja permitido, não será desejado, né? Porque isso aqui me permite guardar uma única consulta e o médico ele pode realizar várias consultas. No mínimo, então, vamos utilizar de uma lista, né? Uma lista que vai me permitir aqui, então, registrar várias consultas. E por ser várias consultas, ou seja, uma lista de consultas, a gente vai também aqui colocar, né, no plural, facilitando aqui o entendimento, né, do nome dessa variável de referência, que vai servir para guardar vários registros de consultas de um determinado médico. Obviamente que a gente está tendo erro, né, neste momento, pelo fato de que a classe consulta ainda não foi criada, né? A gente já vai criar ela e esse problema será resolvido. Então vamos nos ater inicialmente aqui aos detalhes aqui de implementação, que são os métodos de acesso, os getters e setters para todos os atributos, e também a gente vai criar um método aqui, um toString para todos esses atributos, para a gente conhecer os detalhes de um médico. E também vamos colocar um método construtor padrão, né? Sem qualquer
atributo, e também vamos colocar aqui um construtor onde a gente vai conhecer todos os dados de um médico para iniciar ele, exceto a lista, né? A lista de consultas. As consultas, como elas vêm depois, nós não vamos instanciar um médico e já passar para ele uma lista de consultas. As consultas vão ser adicionadas com o tempo. Então, por isso, esse atributo consultas não é bem-vindo ao construir um novo médico. Normalmente, quando a gente tem listas de dados, é apropriado que a gente tenha pelo menos um método que seja um método operacional que nos permita adicionar uma nova consulta em cada momento que uma consulta for registrada. Por isso a gente pode criar aqui um método que se chama adicionar consulta, né? E esse método recebe como parâmetro então um objeto do tipo consulta, né? E aí vamos utilizar desse parâmetro para adicionar na lista de consultas. Então, consultas, que é uma lista, nós vamos adicionar com o método add uma determinada consulta. Então, como falei antes, a gente está tendo erros aqui por conta de que a classe consulta ainda não foi implementada. Então, nós já vamos resolver este problema no passo seguinte, que será então a construção da classe consulta. Então, a implementação da classe consulta. A classe consulta, ela tem algumas relações aqui, que é a classe consulta, ela envolve um paciente, a consulta é realizada por um médico e ainda, né, é definido a ela uma prioridade, que pode ser alta, média ou baixa. E lembrando ainda que uma consulta deve ter um status da consulta, como agendada, realizada ou cancelada. Então, para a gente conseguir implementar a classe consulta, médico, paciente a gente já tem. Vamos implementar agora os enums que a gente vai precisar aqui. Então, primeiramente, a gente vai implementar o enum para prioridade. Então, vamos aqui, selecionamos enum e o enum prioridade. Esse enum terá 3 valores possíveis. Aqui tudo em caixa alta. A gente vai definir então a prioridade alta, média e baixa. Como são constantes, né, são valores pré-definidos, a gente usa pela convenção de nomes em Java todas as letras em maiúsculas. E também vamos implementar o enum que vai cuidar do status da consulta. Então vamos lá. O enum status consulta. Esse enum status consulta então terá os valores agendada, consulta realizada e consulta cancelada. São as possibilidades de uma consulta, da situação de uma determinada consulta. E aí agora o nosso próximo passo é a implementação da classe consulta. A classe consulta, de acordo com o diagrama, tem os atributos data da consulta e horário. Para facilitar o processo, eles estão definidos como string, mas você poderia utilizar tipos de dados apropriados para data e horário. Vamos utilizar string por enquanto para simplificar o trabalho aqui. Então a classe consulta, ela, conforme falamos, né, vai ter os atributos, inicialmente aqui que seria a data da consulta, o atributo hora ou horário da consulta e também agora, né, esses são atributos diretos, mas nós temos que pensar nos atributos indiretos, que são as relações. Então, uma consulta, ela
envolve um médico, né? Ou a consulta é realizada por um médico. Uma consulta envolve um paciente, então temos que declarar esse paciente. E também a consulta, conforme o diagrama, possui uma prioridade, então a consulta se define uma prioridade para ela. Então, para isso, né, o enum ele vira um atributo também. Então, nós vamos declarar esse atributo aqui como prioridade, a prioridade da consulta. E também temos o atributo que é o status da consulta. Status consulta. Temos todos os atributos declarados aí. Podemos iniciar por padrão, né, por exemplo, uma consulta, uma prioridade, a gente já pode iniciar com um determinado valor, mas também isso pode ser definido depois. Como, por exemplo, dizer que toda prioridade de consulta inicialmente ela é baixa, né? Assim como poderia dizer que todo status de uma consulta ela começa como agendada, mas isso tudo depende de como vai ser implementado no projeto. Bom, como a gente vinha realizando anteriormente, a gente vai agora implementar os getter setters desses atributos. Vamos fazer isso para todos eles. Vamos ver aqui se essa seria a situação mais apropriada. Tudo bem, ao criar uma consulta, a gente vai conhecer a data da consulta, horário, médico, paciente, determinar a prioridade e definir também o status desta consulta. A gente ainda vai precisar de fazer alguns ajustes nesses métodos. Vamos já implementar também o toString para todos os atributos, de modo que ao pesquisar uma consulta, a gente tem como saber aqui os dados, né, da consulta, como a data, o horário, o médico envolvido, qual é o paciente, a prioridade e o status dessa consulta. As implementações de construtores, nós vamos implementar aqui então um construtor padrão, né, sem qualquer atributo, e também vamos implementar aqui um construtor com todos os parâmetros. Ele fica um construtor um pouco maior aqui, com muitos parâmetros, mas me dá a condição de iniciar uma consulta conhecendo todos os dados, né, sendo passados por parâmetros durante a instanciação de um objeto do tipo consulta. Mas agora um detalhe bem importante. Como nós temos aqui uma associação unidirecional entre médico e consulta, então toda vez que a gente determina uma consulta e relaciona com um médico, o médico ele conhece de todas as consultas realizadas por ele, né? Então pela associação direcional. Então a cada consulta realizada, nós precisamos dizer aqui que o atributo médico ele deve chamar aqui o método adicionar consulta, de modo que esta consulta, por isso esta relação this, esta consulta estará já associada, né, de forma bidirecional com o médico. Então, por isso a gente vai fazer esta implementação aqui, dizendo que ao médico será adicionada a nova consulta que foi instanciada. Então, essa é uma forma de fazer essa relação bidirecional, ou seja, no instante em que é criada uma consulta, o médico passa a conhecer também uma nova consulta realizada por ele. Da mesma forma, né, assim, quando a gente faz essa associação, depois a gente tem como saber quais foram as consultas realizadas por cada médico. Muito bem, assim praticamente a gente concluiu a implementação de todas as classes de negócio da aplicação.
É, provavelmente aqui ele está ainda me avisando que tem alguns erros, erros relacionados à declaração, né, do retorno da lista de consultas. Nós vamos verificar onde que estão esses erros. Sim, na classe médico, né? Nós declaramos aqui uma lista, mas a gente esqueceu de fazer a importação, né? A importação do pacote java.util para ele reconhecer essa biblioteca. Então temos que corrigir esta falha, porque senão dá erro na hora de executar o programa depois, certamente. Bom, e com isso a gente pode criar então uma classe para fazer os nossos testes, os testes de instanciação e de associação de classes. Vamos fazer então uma classe MainApp, onde a gente vai criar alguns objetos, definir dados a eles, fazer as associações que o programa pede e no final a gente vai imprimir então os dados de uma consulta. Então vamos criar a classe MainApp, conforme comentado. Essa ainda não, claro, não é um projeto final para você entregar para uma clínica médica, mas apenas as classes de negócio, né, da clínica. Vamos criar o método public static void main para iniciar aqui algumas entidades. Naturalmente, o ideal é iniciar pela instanciação das classes que nós vamos utilizar para criar uma agenda, para criar uma consulta. Então, uma das primeiras classes necessárias para o projeto será a classe cidade. Uma instância, né? Desculpa aí, uma instância da classe cidade. Então, a gente inicia, né, até mesmo mais ou menos seguindo aquele processo que a gente usou para criar as classes em si. Então, a instanciação dos objetos, né, vamos falar corretamente aqui, a instanciação dos objetos, a gente vai fazer mais ou menos nesta ordem. Até mesmo porque não tem como eu iniciar, por exemplo, uma consulta, né, um objeto do tipo consulta, se eu não tiver o paciente, se eu não tiver o médico. Né? Isso é quase como querer construir uma casa iniciando pelo telhado. Né? Então tem que ter uma certa ordem lógica para fazer isso. Então vamos iniciar aqui, né, com uma cidade, por exemplo, a cidade 1. Então, por exemplo, essa cidade, vamos dar um nome aqui para ela, vamos iniciar aqui com Florianópolis. E aí a UF a gente vai colocar aqui Santa Catarina. Vamos criar uma segunda cidade e mostrar aqui depois os dados dessa cidade. Então a cidade, a próxima que a gente vai criar vai ser a cidade de Juí, que fica localizada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Logo, só para vocês terem uma ideia, o efeito daquele toString, né, a gente pode exibir os dados das cidades. Né? Então, por exemplo, vamos fazer dessa maneira aqui, só para vocês perceberem, né, os dados dos objetos que a gente está criando. Então, a cidade 1, que usando aqui a variável de referência cidade 1, vai me trazer os dados dessa cidade. Então, logo depois, a gente vai mostrar aqui os dados da cidade 2. Aí, então, a gente pode executar esta classe, esse programa, né? Aí nós vamos ver o efeito disso. Então, está aqui, né? A cidade de Florianópolis. A observação aqui, né? A mensagem eu exibi cidade 2, mas o nome da variável de referência eu coloquei cidade 1. Aí, obviamente que não vai dar certo. Então, observando aqui agora, novamente, né?
Então nós temos aqui agora sim Florianópolis e Juí, as duas cidades que a gente registrou. Então o que foi usado aqui foi o método toString com aquele detalhamento, né, que a gente mostrou para vocês lá no início da construção das classes de domínio. Né? Então é esse método aqui que está sendo executado, imprimindo, né, o nome da cidade, a unidade da federação neste formato, certo? Bom, o próximo passo, talvez você pensaria assim, eu vou então agora eu preciso definir o endereço. Tudo bem, né? Até você pode fazer uma variável endereço aqui, mas já poderíamos estar nos perguntando, mas endereço de quem? Eu simplesmente vou colocar uma rua qualquer aqui, por exemplo, rua qualquer, e definir aqui em qual cidade que ela fica. Então vou colocar aqui cidade 1, por exemplo. Até aí tudo bem, né? Eu defino um endereço, mas esse endereço ele não faz sentido ainda, porque eu simplesmente vou fazer a pergunta, essa parte é de qual todo? Né? Nós não temos, né, alguém que tem ainda um endereço, então é praticamente desnecessário criar o endereço. Né? Em cidades, a gente sabe que nessa cidade muita gente vai residir em uma dessas cidades aqui. Agora, o endereço é específico, algo de alguém, por isso a gente implementou a composição. Então, teoricamente, né, pela composição, o correto é a gente definir inicialmente um paciente, né, um paciente que vai ter o domínio desse endereço. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, paciente 1. Se instanciarmos esse paciente, agora a gente vai determinar aqui os dados do paciente, iniciando pelo nome, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, o João, vamos colocar o que mais que ele precisa aqui, está pedindo o CPF dele agora, né? Então vamos colocar aqui um CPF qualquer, só para fins de exemplo. Agora ele pede a rua, tá? Então a gente não vai colocar aqui a variável endereço, por exemplo, para associar o endereço que foi criado anteriormente a esse paciente. Isso estaria incorreto, porque eu não posso afirmar, né, que um endereço que foi instanciado vai ser desse paciente aqui. Se eu fizesse isso, estaria descaracterizando a composição. Então, o ideal na composição é que eu não faça isso, essa instanciação. Eu deixo para a instanciação ser feita na classe paciente. Isso é o que vai acontecer quando chamarmos aqui o construtor de paciente, onde a gente determina, né, a rua e a cidade desse paciente, e o objeto endereço é instanciado, né, se referindo ao paciente que a gente está criando num determinado momento. Ou seja, nesse momento é que está se fazendo a composição. Por isso, então, ao invés de passar uma variável de referência, eu vou passar em qual rua que esse paciente mora, por exemplo, Rua das Flores. E aí, nessa Rua das Flores, nós vamos dizer que qual cidade que ela fica. Então, o paciente informaria, essa rua fica na cidade de Florianópolis, por exemplo. Então, eu já tenho a cidade de Florianópolis e a cidade 1. Então, a cidade 1, ela tem informações como o nome da cidade e a unidade da federação, certo? Inclusive, fazendo isso, né, eu vou ter a certeza de que esse paciente vai ter nome, CPF, e com isso daqui, pela composição, pelo construtor de classe, será criado um endereço para este paciente. Então, esse endereço, depois eu afirmo que ele é um endereço do paciente e não de outra pessoa. E outro detalhe importante também é que, comumente, para todos os atributos, para a maioria dos atributos, eu tenho o método set. Por exemplo, o CPF, digamos que eu coloquei um CPF aqui, eu quero mudar esse CPF, né? Então, eu simplesmente posso colocar aqui um outro valor, por exemplo, né? Desta forma aqui. Aí, no caso do endereço, a gente não vai ter esse método set endereço, né? Então, assim,
é um método, né, que ele estaria aqui desnecessário, porque se eu crio uma variável, por exemplo, como eu fiz anteriormente aqui, e determino aqui, dados para essa variável, de novo, eu não estou fazendo composição, né? Então isso estaria de certa forma errado dizer aqui que eu vou setar um endereço que foi criado, uma instância que não é uma instância, é, no caso, que forma a composição do usuário. Na composição, a instanciação ela é feita dentro da classe. Aí você vai dizer assim, dentro da classe paciente, você vai dizer assim, e se eu quisesse atualizar esse endereço, como que eu vou fazer? Aí, nesse caso, você até pode personalizar um método set, mas esse método set, né, você teria que ter um outro nome, como por exemplo, atualizar endereço. E aí, esse método você passaria lá os detalhes do endereço, como por exemplo, Rua 15 de Novembro, que fica em um município de Florianópolis. Então só mudou aqui, né, a rua. Esse atualizar endereço ele não existe. Então você teria que criar um mecanismo para atualizar esse endereço. E como é que seria isso? Pela composição, de novo, né? Esse método ele ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos criar ele, então ele não precisa retornar nada. O nome do método seria então atualizar endereço, né? E ele vai receber os parâmetros, como por exemplo, a rua e a cidade, os parâmetros necessários para criar um novo endereço. E o que, que a gente faz aqui agora? A gente vai fazer aquilo que a gente fez anteriormente no construtor para atualizar esse endereço. De que forma? Criando um novo endereço para esse indivíduo. Então isso aqui me permitiria aqui a instanciação de um novo endereço, atualizando o endereço deste paciente. Então, no caso da composição, tenho que ficar cuidando onde eu vou instanciar, né, o objeto associado. Esse é o detalhe. Ok? Assim, então, a atualização. Vamos agora aqui, por exemplo, como a gente fez para a cidade, vamos mostrar aqui os dados do paciente, né? Paciente. Então, só para a gente ir observando o que está acontecendo, a gente tem um paciente só, então o paciente 1, e a gente exibe os dados desse paciente, que é o paciente 1. Esse aqui então também vai executar o toString e já vai o toString de paciente, vamos lembrar, ó, ele traz o nome e o CPF, traz o endereço. O endereço é uma variável de referência, então ele executa o toString agora de endereço, que me traz a rua e a cidade. A cidade é uma variável de referência, que executa o toString de cidade, que me dá o nome e o F. Ou seja, por essa instrução aqui, eu vou exibir os dados completos do paciente. Vamos ver? Então, olha só, está aqui, ó. Paciente é o João, CPF dele, né, o endereço, Rua 15 de Novembro. A gente atualizou, né, o endereço através dessas instruções agora, assim como atualizou também o CPF. Quer dizer, ele sobrescreveu, né, os dados que a gente iniciou e também definiu aqui a cidade deste paciente. Então, a gente tem... Quando isso acontece é porque a gente fez todas as associações corretamente, tá? Vale lembrar isso. Por exemplo, se a gente colocasse uma cidade, por exemplo aqui, ó, cidade e cidade 3, né? E essa cidade aqui, por exemplo, eu uso o construtor padrão para criar a cidade. Se eu definir essa cidade 3 aqui para o paciente, ou se no caso eu nem fizesse a instanciação dela ainda, né? O que aconteceria aqui ao executar o toString desse paciente? Vamos ver como é que está a situação aqui. Cidade 3, ó, ele não vai... deixa eu ver aqui. Temos que instanciar aqui para poder usar. É isso, né? Ok. Então agora se eu exibir aqui os dados, obviamente que os dados da cidade não foram definidos ainda.
Então, por isso, ao exibir os dados desse paciente, os dados da cidade, né? No caso aqui, os dados da cidade estão no ó, tanto o nome quanto a unidade da federação, porque não foram definidos, a menos que a gente use dos métodos SET agora, né, para definir os dados dessa cidade. Por exemplo, SET nome, vamos colocar aqui, por exemplo, Lages, e SET UF, Santa Catarina, certo? Então, se a gente executar agora, obviamente que os dados dessa cidade vão estar devidamente preenchidos, né? Então, é isso. Seguindo a lógica, criamos então a cidade, criamos, né, o paciente, vamos criar alguns médicos aqui também. Quer dizer, melhor, vamos simplificar, vamos criar um médico, né? Esse médico aqui nós vamos chamar de médico 1, e aí a gente vai instanciar esse médico. Esse médico, então, a gente vai dar o nome aqui, por exemplo, doutora Ana, aí nós vamos definir aqui o CPF da doutora Ana, só para a gente ter como exemplo. Nós vamos também definir aqui a especialidade dela, vamos colocar aqui cardiologia, e ainda por fim o CRM, né, necessário. Por exemplo, aqui vamos colocar distante aqui, CRM, né, 1, 2, 3, 4, só para fins de exemplo, né. Muito bem, temos o médico, temos o paciente, e agora o que a gente pode fazer? A gente pode criar consulta, né? Então, antes de criar a consulta, vamos fazer o que eu tinha feito com as outras variáveis também. Vamos mostrar os dados, né, de médico. Por enquanto só temos aqui o médico 1. Então a gente vai exibir os dados do médico 1. E aí a gente vai ter agora, né, o seguinte efeito. Olha só, né, os dados do paciente e o médico que a gente acabou de registrar. Aqui já mostra também as consultas desse médico que está nulo, ou seja, ele não prestou nenhuma consulta ainda. Então, como existe essa associação bidirecional, quando a gente registrar depois alguma consulta, a gente vai ver quais foram as consultas executadas por um determinado médico também. Então, agora a gente pode criar consultas, né? Então, vamos criar aqui a consulta 1. Nessa consulta 1, a gente vai definir aqui os dados dessa consulta. Por exemplo, aqui nós vamos precisar da data da consulta, vamos colocar aqui, por exemplo, 6 de 12 de 2024. Vamos colocar aqui o horário da consulta, por exemplo, 10 horas. E a gente precisa dizer qual médico que realizou essa consulta, então só temos um por enquanto, né, uma instância de médico. Qual paciente também, só temos um paciente na clínica. A prioridade dessa consulta, né, eu sei da ordem desses parâmetros porque a IDE vai me avisando aqui, né, quais são os parâmetros que eu devo informar após cada vírgula. Então a prioridade eu vou colocar como baixa, e por fim eu preciso do status da consulta, vou colocar como agendada. E com isso a gente tem a criação das consultas. Agora a gente pode exibir os dados, né, das consultas. Então vamos mostrar aqui a consulta que a gente realizou. É a consulta 1, os dados dela e todos os envolvidos, né? A gente vai precisar ver tudo que está envolvido na consulta. Vamos ver? Então, consulta 1. Feito isso, a gente agora exibe então os dados. E aí temos os dados dessa consulta. Temos aqui um null pointer exception relacionado à consulta.
foi no momento de adicionar a consulta à lista de consultas do médico. Essa exceção foi disparada nesta linha. Então, nós estamos com um probleminha aqui, faltou algum detalhe, né? Vamos verificar então o que pode estar acontecendo aqui. É importante que os erros aconteçam também, porque senão depois vocês acham que tudo é perfeito, que tudo executa corretamente. E às vezes não é assim, né? Então, na verdade, essa variável consultas, ela, vamos observar, ela foi declarada, mas não foi iniciada. No construtor também as variáveis são definidas, mas teve um momento em que a gente disse, no construtor a gente não vai colocar as consultas ainda, porque elas vão ser adicionadas posteriormente, que é o que a gente está fazendo agora. Para cada nova consulta a gente adiciona a lista de consultas do médico. Então, só que para isso acontecer, é interessante que ao iniciar as consultas desse médico, que a gente inicia a lista também, ou melhor, ao instanciar o médico, desculpa, né? Ao instanciar o médico, é importante que a gente inicie a lista de consultas dele. Então, a gente vai colocar para iniciar, né, através de uma array list, essa lista. E esse array list ele precisa ser importado também, né, do pacote Java Útil, e isso também será necessário fazer no construtor padrão, né, para iniciar essa lista de consultas. Então, com isso a gente vai estar iniciando ela, permitindo novas adições aqui. O que a gente poderia fazer também é verificar se a lista não tivesse sido criada ainda, a gente criar antes de adicionar qualquer consulta, certo? Mas com isso aqui já vai resolver o problema. Vamos executar novamente o programa. Continua o problema, porém agora outro problema, vamos tentar identificar aqui. É importante a gente ver esses erros também. Está havendo, na verdade, aqui um Stack Overflow. Isso porque provavelmente está sendo adicionado várias consultas para o objeto, para a lista de consultas. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. Aqui é na hora. Não é questão de adição, não. É uma questão aqui que a gente está provocando, né, uma falha natural aqui. O que está acontecendo? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Quando eu vou exibir a consulta, então esse aqui executa, vamos lembrar, vai executar o toString, certo? Esse toString de consulta, o problema da ocorrência para início de conversa aqui, que deu esse Stack Overflow, não foi por adição, não, foi por conta da associação bidirecional. O fato é que o toString de consulta, vamos agora olhar aqui por partes, né? O toString de consultas, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer os dados do médico. Os dados do médico, aqui executa o toString dele, que vai chamar consultas, as consultas desse médico. Logo, quando ele chama esse consultas aqui, ele vai executar o toString novamente.
E aí, esse toString, ele acaba chamando o médico de novo, que vai chamar, vai mostrar os dados vai preparar os dados do médico e vai chamar consultas novamente. Então, isso daqui, ele vai ficar, né, numa chamada que a gente chama de recursiva entre médico e consulta e não vai encontrar um fim para começar a imprimir os dados, né? Então, ele entra aqui num loop que sem fim. Por isso acaba dando esse tipo de problema. Isso normalmente ocorre, né, quando a gente aplica recursividade. E aqui, de certa forma, o que está acontecendo, né? Então, o toString de consulta chama o toString de médico, o toString de médico acaba chamando o toString de consulta, então ele fica nesse loop e não consegue encontrar um fim, né? Então, assim, a gente vai ter que escolher onde a gente vai exibir, né, os dados da consulta. Acredito aqui que não está sendo apropriado exibir as consultas do médico. Para isso, a gente vai depois fazer um método mais apropriado para exibir somente as consultas do médico quando esse método for requisitado. Então, vamos finalizar aqui, vamos retirar essa do toString, essa variável para exibir as consultas, e vamos ver se agora resolve, né, o problema. Então, novamente, vamos executar o programa. E agora sim a gente tem sucesso na operação. Claro que agora eu exibir os dados do médico, ele não vai me trazer as consultas do médico. Mas quando eu exibir a consulta, ele vai me dar a data da consulta, o horário, o médico envolvido nessa consulta, assim como sua especialidade, seu CRM, o paciente envolvido com o seu nome, seu CPF, o endereço dele, a cidade dele e a prioridade e o status da consulta. Então agora eu tenho todos os detalhes, né, que sendo impressos por meio desse método toString. Muito bem, e se eu quisesse resolver esse problema então para visualizar as consultas do médico? Então na classe médico eu posso usar o método getConsultas para exibir aqui quais são as consultas deles. Para isso, a gente no main app, né, a gente pode colocar, vamos colocar aqui logo abaixo, né, para a gente ver aqui, consultas do médico. Aí então a gente agora vai fazer assim, ó, a gente vai obter a lista, né, de consultas desse médico. Então a gente vai obter aqui método getConsultas, esse aqui vai me dar as consultas desse médico. Então se eu executar o programa agora, vocês vão ver que ainda não vai ser exibido, né, as consultas dele. Não vai ser exibido as consultas desse médico, porque claro, a gente está exibindo os dados do médico, né? Então olha só aqui, as consultas do médico está vazio, porque a gente criou o médico, né? Definiu dados para ele e logo a seguir a gente está chamando as consultas desse médico. Só que a primeira consulta que ele realiza é depois disso. Então, para a gente ter sucesso nessa linha aqui, a gente vai ter que jogar elas depois, né, de a gente criar aqui as consultas, né? Então, vamos exibir agora aqui. Então, agora sim, né? Então, agora nós temos aí, ó, consultas do médico. Ele vai me dar os detalhes de cada consulta desse médico. Claro, a gente fez uma somente, então está mostrando dados de uma única consulta. Então, vamos lá, vamos para a gente entender melhor aqui, né? Vamos criar mais um paciente, né? Então, paciente, o paciente 2, vamos instanciar o segundo paciente. Então, se a gente criou o João, vamos criar a Maria agora aqui, né? O CPF da Maria aqui nós vamos colocar assim, só para fins de exemplo. Rua das Neves aqui, vamos colocar que a Rua das Neves é na cidade 2. Então, o paciente reside na cidade 2, que é a cidade de... Qual que é a cidade? Cidade de Juí. Beleza, ok. Agora, a gente vai criar uma nova consulta para esse paciente. Nem vou exibir
exibir os detalhes, né, desse paciente, que foi só para fins de demonstração, até para deixar mais limpo aqui o resultado. Vamos tirar um pouco desse system out aqui, né? Depois você vai experimentando como vai ficar os resultados. E vamos criar então uma segunda consulta. Vai ser a consulta 2. Então, instanciamos a consulta. Vamos colocar uma data para a consulta. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1º de julho de 2025. O horário da consulta, vamos colocar aqui, por exemplo, 16 horas. Vamos dizer que é o médico 1, é o único que nós temos aqui. Será para o paciente 2 essa consulta. A prioridade, vamos colocar aqui como prioridade média, e o status dessa consulta nós vamos colocar como realizada, só para a gente entender o que acontece aqui. Bom, criada a consulta, agora a gente vai exibir os dados da consulta 2. Então, vou copiar essas linhas, né? Vou copiar essas linhas aqui. Claro, eu só preciso dessa aqui, na verdade. Então, vamos exibir aqui, né, a consulta 2. E aí, então, a gente pode agora mostrar os dados. Quando a gente exibir os dados da consulta 2, vamos colocar aqui algumas separações aqui para a gente ver como é que vai ficar o resultado. Depois a gente vai ver que ele vai exibir cada uma das consultas, mas quando eu pedir para mostrar as consultas do médico, né, do médico 1 que nós temos, então ele vai mostrar duas consultas, porque ele está associado em duas consultas agora. Vamos executar então para ver o efeito. E temos aqui então, olha só, aparece uma série de informações, né? Pelo efeito do toString, mas que dá para interpretar. Olha só, a consulta 1, né? Vamos ver aqui, ó, que foi para o paciente João, e a consulta 2 que foi para o paciente Maria, né? Com agendas diferentes aqui. Um está agendado, outro está realizado. E quando eu peço para exibir as consultas do médico 1, ele vai me trazer uma lista de consultas. Ó. Primeira consulta inicia aqui os seus dados. Se eu não fizer a quebra de linha aqui, ele vai me dar dessa maneira aqui, né? Tudo numa linha só, fica até difícil de ler. Então, com a quebra de linha aqui, eu consigo observar melhor a primeira consulta, né? E depois a segunda consulta que inicia aqui, ó. Então, essas são as consultas do médico 1. Claro que a gente pode melhorar essas saídas, né, fazendo métodos mais adequados para imprimir os dados de forma mais organizada, e não nesse formato aí que o toString automatizado está nos oferecendo. Então, a próxima etapa a gente vai fazer um método mais personalizado para mostrar esses dados. Ok, agora então a gente vai criar um método mais personalizado para imprimir os dados, né, de uma consulta. Então, para isso, a gente vai, vamos chamar aqui esse método de print e vamos passar como parâmetro uma consulta qualquer aqui, por exemplo, a consulta 1. Obviamente que esse método ele não existe, então aponta aqui como vermelho, né? Não encontrou este método, nós vamos criar ele ainda. Então, para isso, a gente vai declarar esse método aqui, pode ser aqui nessa classe mesmo, né? Como um método estático. E vamos chamar aqui ele de print para receber então uma variável de referência do tipo consulta. Vamos chamar de consulta mesmo. Esse método nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui alguns comandos para imprimir então, né, com system out aqui, println, e aí dado a consulta a gente vai imprimir então, por exemplo, o nome do médico, né, o nome do médico, vamos fazer assim, né,
o nome do médico, a gente vai imprimir e já vamos começar a explorar, né? Antes a gente usou o método toString das classes, só que a gente não viu detalhes de como as informações são extraídas. Mas, por exemplo, agora eu vou falar de médico. O médico ele está na consulta, não basta colocar aqui uma variável médico, médico 1 que a gente tinha definido anteriormente, porque vamos lembrar, o método main e o método print são métodos diferentes, então a variável médico que nós criamos aqui, ela não é conhecida pelo método print, então a gente não tem esse acesso. Então, mas como é que a gente sabe o nome do médico envolvido numa consulta? Pois quem tem os dados da consulta é a própria consulta, ela conhece todos os detalhes envolvidos. Ou seja, a gente tem como, a partir da consulta, a gente tem como chegar em detalhes mínimos, como a cidade, por exemplo, de um paciente, né? Porque na verdade as relações, se a gente estabeleceu relações entre classes, a partir de uma consulta a gente consegue chegar em qualquer entidade envolvida na relação, né? Então nós vamos ver como que isso acontece nesse momento. A consulta ela tem um médico, então nós vamos obter o médico. Se eu obtenho os dados do médico, eu posso obter agora do médico somente o nome do médico. Esse é o caso de você estar localizado em uma instância no local de memória que é a consulta, né? É como se a gente estivesse movimentando para outro local que é o médico, e desse local eu vou extrair somente o nome do médico, certo? Assim também nós vamos fazer aqui para conhecer o paciente. Olha só, nós vamos pegar somente o nome do paciente. O paciente, a gente também vai fazer consulta.get paciente para a gente, a partir da variável principal que é consulta, nós vamos conhecer quem é o paciente envolvido, e desse paciente nós vamos extrair somente o nome, né? Então, por exemplo, se você quisesse saber de qual cidade é esse paciente, né? Cidade do paciente, por exemplo. De novo, né? Eu não vou poder agora aqui colocar, por exemplo, embora que a gente saiba que vamos pegar, por exemplo, o paciente 1. A gente diz que ele é da cidade 3, por fim, né, após fazer uma atualização, né? Eu não posso simplesmente colocar aqui, ó, cidade 3, porque essa cidade 3, como ela é do paciente 1, mais adiante eu poderia dizer que também essa cidade 3 é do paciente 4, 5 ou N pacientes que vivem na mesma cidade. Então, se eu colocar aqui essa variável, não tem como afirmar que essa cidade é do paciente envolvido na consulta. Então, por isso eu vou colocar, até vou fazer uma quebra de linha para a gente ver melhor aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui, da consulta eu quero saber quem é o paciente, e desse paciente eu quero saber qual é o endereço dele, e do endereço dele eu quero pegar a cidade, mais precisamente o nome da cidade. Olha só que caminho longo esse, mas essa é uma prática normal, né? Que na consulta envolvida eu consigo saber quem é o paciente da consulta, qual é o endereço da consulta, a cidade da consulta e o nome da cidade. Então, pelo diagrama de classes, é como se a gente estivesse partindo de um objeto desta entidade, navegando para o paciente, do paciente para conhecer o seu endereço, do seu endereço à cidade. Não tem como eu colocar, por exemplo, aqui algo do tipo consulta.getCidade, né? Embora tenha uma relação, essa relação ela não é direta. Você não está vendo no diagrama, por exemplo, uma relação de consulta com cidade. A cidade é de um endereço que pertence a um paciente que está envolvido em uma consulta. Então é natural que a gente tenha que fazer este caminho. E isso não tem outra maneira de a gente fazer isso. E isso também está me dando a certeza de que as entidades envolvidas estão relacionadas com a consulta,
né? Então isso é bem importante entender para você saber se as associações estão feitas corretamente ou não, certo? E assim também podemos aqui imprimir agora os dados, por exemplo, próprio da consulta, como por exemplo a data, né? Esse é um atributo direto, né, da classe consulta, então por isso eu vou conseguir fazer simplesmente consulta.get como é que get data de consulta, né? Então simplesmente assim eu vou conseguir fazer desta maneira, assim como também o horário, né? O horário que vamos estabelecer aqui consulta.get horário, né? Então são atributos diretos, fica mais fácil. Se você quiser saber também a prioridade, né? A prioridade dessa consulta, podemos obter aqui os detalhes da prioridade. Aqui simplesmente colocando consulta.get prioridade, que é um enum, e também podemos definir aqui, mostrar, exibir, né, o status da consulta. Para isso a gente vai colocar então consulta.get status consulta, certo? Então, com isso daqui, a gente pode imprimir os dados da consulta. Nós vamos imprimir primeiro a consulta 1 e depois vamos ver o comportamento para a consulta 2. Executando o programa, então, nós vamos ter. E aí nós temos o resultado. Ainda a tela agora ficou um pouco poluída aqui, porque aparece consulta 1 e a consulta 2, mas o que nós queríamos ver era esse resultado aqui, né? Os detalhes da consulta, que é o médico, paciente, cidade do paciente, olha só, coisa linda aqui, cada um dos dados apresentados envolvidos nesses atributos aqui, dessa associação toda de uma consulta. Para fins de otimização, vamos melhorar aqui um pouco, tirando um pouco dos excessos desses prints aqui. Eu vou tirar esse aqui também agora, vamos tirar esse daqui, né? Mais esse, e vamos imprimir somente os dados da consulta aqui. Então, vamos colocar alguns separadores aqui para facilitar a compreensão. E, colocar assim, dados da consulta, né? E por fim aqui também a gente coloca uma quebra de linha, né? Porque nós vamos exibir a segunda consulta também para a gente ver exatamente onde começa uma e termina a outra, certo? Então vamos verificar o resultado disso e aí então a gente vai mandar imprimir também os dados da consulta 2 através desse método que a gente acabou de implementar. Então feito isso, agora a gente executa e vamos ter o seguinte efeito. Então olha aí, né? Então o dado da primeira consulta, né? O médico sempre é a doutora Ana aqui, né? E o paciente aqui mudou, né? Então o João, a Maria, né? A cidade do João, a cidade da Maria, né? Os horários, o status da consulta. E para finalizar, nós vamos fazer um outro print que é para imprimir os dados do médico, mais precisamente, né, para imprimir os dados das consultas do médico. Então vamos lá aí, ó, print consultas. Esse método, obviamente, não existe e nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos pegar a partir do médico, olha só, a partir do médico, nós vamos conhecer os dados da consulta. Então, de que forma a gente vai fazer isso? Então, vamos implementar o método aqui, public static void print consultas, né? Vai ser o nome do método, que vai receber um médico e vamos colocar isso na variável de referência temporária aqui, médico. E aí então nós vamos inicialmente colocar aqui um cabeçalho aqui para diferenciar, né? Consultas do médico,
E aí nós vamos imprimir o nome deste médico, né? Então o nome dele. O nome a gente sabe que a variável médico tem o método getNome que dá esse retorno para a gente. E logo nós vamos fazer o seguinte: como podem ser várias consultas, a gente vai resolver isso através de um for, né? Então esse for, nós vamos fazer um for aprimorado aqui. Primeiramente, né, existe uma condição aqui, nós vamos verificar se esse médico tem realmente consultas. Então, vamos obter aqui as consultas, vamos saber se essa lista de consultas está vazia. Se ela está vazia, né, a gente vai imprimir aqui uma mensagem dizendo que nenhuma consulta realizada pelo médico, nenhuma consulta realizada pelo médico, só no sentido de orientação para o usuário mesmo. Caso contrário, nós vamos então imprimir os dados das consultas, todas as consultas. Então esse for aqui, nós vamos colocar dentro desse else e aí nós vamos fazer um for aprimorado. Esse for terá a seguinte característica: nós vamos pegar a lista de consulta, vamos colocar assim a variável consulta, e da lista de consultas do médico, então médico.getConsultas, olha só, estamos obtendo a lista de consultas do médico, que podem ser várias. Nós vamos passar uma por uma dessas consultas. Cada uma delas nós vamos colocar nessa variável temporária e dela a gente vai extrair os dados da consulta. Que dados são esses? Podem ser esses dados que a gente já viu anteriormente. Claro que o nome do médico eu não preciso repetir. Nós vamos repetir aqui o nome do paciente, a cidade, né, a prioridade e o status da consulta. Claro que tudo isso, mais adiante, a gente pode melhorar para não precisar ficar copiando o código e colando, mas por enquanto isso já vai resolver. Afinal, nós vamos pegar agora cada uma das consultas e imprimir então os detalhes, como o nome do paciente, a cidade do paciente, a data, o horário, prioridade, cada informação da consulta. Então, para separar isso, nós vamos colocar aqui um system out para a gente ver, né, as consultas desse médico, caso ele tenha, né? Então, ao executar o programa, nós vamos ter agora o seguinte resultado através desse método. Então vejamos, vamos aqui agora, né, explorar o programa. Bom, inicialmente ele mostrou os dados da consulta, né, das duas que a gente criou, e depois ele chamou o método, né, tem que entender que mantemos aqui a chamada dos métodos print consulta 1, 2 e por fim o método print consultas para imprimir as consultas do médico 1, ou seja, a gente usou esses dois métodos para imprimir os dados. Então a última chamada de método foi essa daqui, né, que traz as consultas do médico, que é a doutora Ana, e aí ele trouxe separadamente a primeira consulta, que é do paciente João, e a segunda consulta, que é do paciente Maria. E agora, claro, não repetiu o nome do médico, haja vista que a gente extraiu essa informação. Bom, gente, essa é a atividade complementar 4. A gente sabe que ficou um vídeo pouco longo, mas procuramos aqui esclarecer muitos detalhes que vocês vão se deparar para o desenvolvimento das atividades obrigatórias. Voltem o vídeo, né? Façam com calma, tenham paciência. Estudar programação é assim mesmo. Né? Exige de vocês muita paciência, muita atenção, mas temos a certeza de estar passando para vocês aqui orientações, entregando ferramentas e recursos que vão ajudar a vocês na solução de problemas orientados a objetos. Obrigado pela atenção e bons estudos.